Deus fala para o profeta Samuel e a casa de Jessé, porque um dos seus filhos vai ser o rei de Israel. Um dos seus filhos vai ser o próximo rei de Israel. Só que Deus fala para o profeta Samuel: olha, eu não olho como o homem olha. O homem olha o que está diante dos olhos. O homem olha a sua aparência, o seu exterior. Eu olho para o coração. O profeta Samuel obedece à voz do Deus Todo-Poderoso e vai até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, o pai ali começa a mostrar os filhos de um a um passando na frente do profeta. E vai passando de um a um. E a palavra do Senhor vai falar que nenhum daqueles que passa é o rei que Deus escolheu para aquele povo. O profeta pergunta: não tem outro filho? E ele fala: ainda tem um menor. Ainda tem um menor que está cuidando de ovelhas, está apacentando ovelhas. O pai não faz nem questão de honrar o filho chamando pelo nome, porque nome é identidade. E ele não faz nem questão de chamar Davi pelo nome, mas o rei ali, mas o profeta ali, tomado por Deus, ele fala: ninguém vai assentar na mesa, ninguém vai se assentar enquanto ele não chegar. E vão buscar Davi. Quando Davi chega à porta da casa, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano brada e fala para Samuel: é esse que vai ser o rei de Israel. Davi ali foi rejeitado pelo pai, ficando para trás. E o pai resolveu apresentar os outros irmãos porque aparentemente era mais forte, aparentemente tinha mais capacidade. Mas o Deus que escolhe, o Deus que promete e o Deus que cumpre promessa, ele estava lá. E quando alguém é escolhido, ele não precisa ninguém apresentar ele às pessoas. O próprio Deus apresenta ele às pessoas. Glória a Deus. Na Babilônia, Nabucodonosor fez uma grande estátua e fez um decreto que quando a música tocasse, todos, nação e línguas, tinham que prostrar e adorar a estátua. A música tocou e todos tinham que se ajoelhar e adorar a estátua, porque se não ajoelhasse, se não adorasse a estátua, ia ser lançado no forno de fogo ardente. E a Bíblia fala que no momento que toca a música, todos prostram, mas 3 jovens não se prostram: Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles falam: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, pode nos jogar no forno de fogo ardente. E a Bíblia fala que aqueles homens, ele é jogado. O fogo está tão quente que quem joga ele morre queimado. Só que quando eles são jogados naquele forno que foi aquecido 7 vezes mais, a Bíblia fala que havia um 4º homem, porque o Deus que promete, o Deus que cuida, o Deus que cumpre promessa, estava lá. O rei fez o decreto que ninguém podia orar. Nesse mesmo contexto, Daniel orava 3 vezes ao dia. Pegaram Daniel orando e o rei tinha feito um decreto. E Daniel foi jogado, lançado na cova de leões famintos. Ele passou a noite inteira
naquela cova. Mas o Deus que cumpre promessa, o Deus que escolhe, o Deus que promete, estava lá. Aleluia. José, com a idade de 17 anos, ele foi levar comida para os seus irmãos e ver como seus irmãos estavam. Seus irmãos planejaram uma emboscada, uma armadilha, projetaram a sua morte. Jogaram na cova, venderam ele, venderam seu irmão. José foi vendido ali e foi para o Egito. José na casa de Potifar para honrar o seu senhor, para honrar o seu patrão, foi acusado de adultério, foi preso. Só que em nenhum momento ele murmura e reclama de Deus. O rei chama ele e ele passa a ser governador ali do Egito. Porque o Deus que promete, o Deus que cuida, o Deus que cumpre promessa, estava lá. Certa vez no mar agitado, os discípulos estão no meio do mar da Galileia. E o vento muito agitado, a tempestade muito agitada, levando o barco para lá e para cá. E eles veem Jesus andando sobre as águas. E Pedro fala: se tu é o Cristo, se tu é o Jesus, me faz andar sobre as águas. Jesus manda Pedro vir. Pedro começa a andar sobre as águas, começa a pisar no impossível, começa a pisar na plataforma do impossível, começa a viver o que ninguém nunca viveu, mas ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para o lado e começa a afundar. Só que o Cristo, o Jesus que fez ele andar sobre as águas, segura na mão dele e não deixa ele afundar. Ele não afundou porque o Deus que promete, o Deus que escolhe, o Deus que cumpre promessa estava lá. Aleluia. Eu quero falar para você que diante dessa circunstância que você está vivendo, as suas impossibilidades não impedem o agir de Deus. A sua circunstância não impede de Deus agir. As suas ansiedades, as minhas ansiedades não deixam Deus ansioso. As nossas fraquezas não deixam Deus fraco. Porque o Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. As nossas circunstâncias, o nosso exterior, os nossos problemas, não impedem o agir de Deus. Talvez você está passando um problema no seu casamento, com sua esposa, com seu marido. Talvez você está passando um problema com os seus filhos, com seu tio. Talvez você possa estar passando um problema de enfermidade. Talvez você pode ter perdido o emprego. Talvez você pode ter sido caluniado na sua igreja, onde você está, no seu trabalho. Mas eu quero falar para você que esse Deus é o Deus que promete, que cuida e que cumpre promessa. Porque se você está aqui até hoje de pé, é porque o Deus que cumpre e que promete e que cuida estava lá. O Deus que promete, que cuida, que cumpre promessa, está aí cuidando de você. Descansa, confie, porque o que vai determinar aonde você vai chegar vai ser a sua fé e a sua perseverança. Persevere, porque Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Não se preocupe com nada, porque Deus, Ele cuida. Confie nele, porque Deus, Ele faz. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe de todas as coisas, está em todo lugar e tem todo o poder. E Ele te escolheu para viver algo que ninguém nunca viveu, porque você é único, porque você é única. Ele te escolheu para viver o sobrenatural dele. E para nós viver o sobrenatural dele, para nós ver a glória de Deus, nós temos que superar, aleluia,
porque na sua fraqueza, porque na minha fraqueza, Ele vai manifestar o seu poder. Deus abençoe, receba essa palavra em nome de Jesus.